João 10, versículo 1. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Explicação: Jesus começa a falar sobre os líderes religiosos que não são verdadeiros pastores, mas sim ladrões e salteadores que não entram pela porta, que é ele mesmo para cuidar das ovelhas. 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Explicação: Jesus é o verdadeiro pastor que entra pela porta e cuida das ovelhas com amor e cuidado. 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as leva para fora. Explicação: o porteiro, Deus Pai, abre a porta para Jesus, e as ovelhas, os crentes, ouvem a sua voz e seguem-no. 4. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Explicação: Jesus é o pastor que guia as ovelhas e elas o seguem porque conhecem a sua voz e confiam nele. 5. Mas ao estranho não seguirão, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Explicação: as ovelhas não seguem os estranhos, falsos profetas ou líderes, porque não conhecem a sua voz e não confiam neles. 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Explicação: Jesus contou esta parábola, mas os fariseus não entenderam o que ele estava dizendo, pois não estavam dispostos a ouvir a verdade. 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Explicação: Jesus repete que ele é a porta das ovelhas, ou seja, o único caminho para a salvação e a vida eterna. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Explicação: Jesus diz que todos os líderes religiosos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, e que as ovelhas não os ouviram porque não eram o verdadeiro pastor. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastos. Explicação: Jesus é a porta para a salvação, e quem entra por ele será salvo e encontrará pastos. 10 e 10. 10. O ladrão não vem senão para roubar, e matar, e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Explicação: Jesus contrasta com os ladrões e salteadores, dizendo que ele veio para dar vida em abundância, e não para destruir. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Explicação: Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, demonstrando o seu amor e cuidado por elas. 12. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo arrebata-as, e dispersa-as. Explicação: o mercenário ou falso pastor não se importa com as ovelhas e foge quando o lobo, o inimigo, vem, deixando as ovelhas vulneráveis. 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Explicação: o mercenário foge porque não se importa com as ovelhas, apenas com o seu próprio interesse. 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Explicação: Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e é conhecido por elas, demonstrando a sua relação pessoal com elas. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Explicação: Jesus tem uma relação íntima com o Pai e dá a sua vida pelas ovelhas, demonstrando o seu amor e obediência ao Pai. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Explicação: Jesus tem outras ovelhas que não são do aprisco de Israel, e ele as agregará, e elas ouvirão a sua voz, formando um rebanho unido com um pastor. 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomar. Explicação: Jesus diz que o Pai o ama porque ele está disposto a dar a sua vida, e depois retomá-la, demonstrando a sua obediência e amor ao Pai. 18. Ninguém me tira, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Explicação: Jesus afirma que ninguém pode tirar a sua vida, mas ele a dá voluntariamente, e tem o poder de retomá-la, cumprindo o mandamento do Pai. 19. Tornou, pois,
a haver discórdia entre os judeus por causa destas palavras. Explicação: as palavras de Jesus causam discórdia entre os judeus, alguns acreditando que ele é o Messias, enquanto outros o consideram louco ou possuído pelo demônio. 20. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Explicação: alguns judeus acusam Jesus de ter um demônio e estar louco, questionando por que alguém o ouviria. 21. Mas outros diziam: estas palavras não são de homem possuído do demônio. Pode o demônio abrir os olhos aos cegos? Explicação: outros judeus defendem Jesus, argumentando que as suas palavras não são de um homem possuído pelo demônio, e que ele realizou milagres, como abrir os olhos aos cegos. 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Explicação: a festa da dedicação Hanukkah estava acontecendo em Jerusalém, e era inverno, um período de tempo frio e sombrio. 23. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Explicação: Jesus estava passeando no templo, no pórtico de Salomão, um local público onde as pessoas se reuniam. 24. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando nos terás suspensos? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Explicação: os judeus rodeiam Jesus e pedem que ele lhes diga claramente se é o Messias, cansados de sua ambiguidade e mistério. 25. Respondeu-lhes Jesus: já vós disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Explicação: Jesus responde que já lhes disse quem ele é, mas eles não acreditam, e que as obras que ele faz em nome do Pai são testemunho de sua identidade. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vos tenho dito. Explicação: Jesus explica que eles não acreditam porque não são das suas ovelhas, ou seja, não são escolhidos por ele. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Explicação: Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, demonstrando a sua relação pessoal com elas. 28. E eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Explicação: Jesus promete que as suas ovelhas receberão a vida eterna e nunca perecerão, e que ninguém pode arrebatá-las da sua mão. 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Explicação: Jesus afirma que o Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, que é o guardião supremo. 30. Eu e o Pai somos um. Explicação: Jesus afirma a sua unidade com o Pai, dizendo que eles são um só em essência e propósito. 31. Então os judeus novamente pegaram em pedras para o apedrejarem. Explicação: os judeus se enfurecem com a afirmação de Jesus, e tentam apedrejá-lo, considerando a sua afirmação como blasfêmia. 32. Respondeu-lhes Jesus: muitas boas obras vos mostrei da parte de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Explicação: Jesus pergunta aos judeus por qual das suas boas obras eles o apedrejam, desafiando-os a justificar a sua ação. 33. Os judeus responderam-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Explicação: os judeus respondem que não estão apedrejando Jesus por alguma boa obra, mas porque ele, sendo um homem, se faz Deus a si mesmo, o que eles consideram blasfêmia. 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Explicação: Jesus responde citando o Salmo 82, 6, onde os juízes de Israel são chamados de deuses, e pergunta se eles não podem ser chamados de deuses se a palavra de Deus veio a eles. 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser quebrada. Explicação: Jesus explica que se os juízes de Israel podem ser chamados de deuses porque receberam a palavra de Deus, então ele, que é o Filho de Deus, não pode ser chamado de Deus? 36. Aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Explicação: Jesus pergunta se é blasfêmia dizer que ele é o Filho de Deus, quando o Pai o consagrou e o enviou ao mundo. 37. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creis. Explicação:
Jesus diz que se ele não faz as obras do Pai, então não devem crer nele. 38. Mas, se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crei nas obras, para que conheçais e creiais que o Pai está em mim, e eu nele. Explicação: Jesus pede que, se não querem crer nele, ao menos creiam nas obras que ele faz, para que conheçam e creiam que o Pai está nele, e ele no Pai. 39. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Explicação: os judeus tentam prender Jesus, mas ele escapa das mãos deles. 40. E foi-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ficou ali. Explicação: Jesus se retira para além do Jordão, para o lugar onde João batizava, e fica ali, provavelmente para evitar a perseguição dos judeus.